Olá, hoje estamos aqui para mais um programa do Game Changers Talks by CPO com dois convidados muito especiais, o Filipe Bouton e o João Vieira de Almeida. Vamos estar a falar mais uma vez de como ter uma liderança Game Changer e como conseguir realmente mudar o jogo. Começava pelo Filipe. Filipe, o que é que na tua liderança ao longo deste tempo tu podes dizer que tenha sido Game Changer para chegares onde chegaste? Obrigado, obrigado, Miguel. Eu acho que é complicado tu dizeres que há um game changer. Acho que o game changer é a atitude das pessoas, é a forma de estar, mas que depois vai refletir numa série de formas e de pequenas diferenças face a demais. É como tu, quando muitas vezes dizes assim, qual é que é a razão de sucesso da empresa A ou da empresa B? Não há uma razão, é um acumular, uma soma de várias formas diferentes de estar que leva a que nós consigamos ter sucesso, que as coisas corram bem e, como é óbvio, o sucesso é a soma de muitos insucessos, tanto que em uma curva de sucesso vai aos altos e baixos, nunca é uma curva linear, mas tu dizes que há uma questão que seja game changer, talvez se tu me perguntasses qual é que é a grande razão de qualquer organização ou empresa ser um game changer, é o respeito pelas pessoas. É saber ouvir pessoas, é saber criar um espírito de equipa, é seres muito humano, como é óbvio, sendo mais profissional, sendo muito exigente pelas pessoas, mas uma exigência humana, em que tu próprio és o primeiro a ser exigente contigo próprio, demonstrando e mostrando que podes ser com os outros, ser contigo próprio. Mas passa muito pelo lado de saberes aproveitar, de saberes motivar, de saberes estimular, de saberes comunicar, que não é falado, são dois temas diferentes, e de aproveitar toda uma equipa à medida que vais formando essa mesma equipa. Ok, muito bem. E João, a mesma pergunta, o que é que podes dizer que tenha sido game changer na tua liderança? Para fugir aqui um bocadinho à repetição da resposta do Filipe, se quiseres assim uma coisa, um momento, uma coisa que tenha sido crítica ou essencial para depois o que foi a minha carreira, sei lá, olha, o momento, o dia em que entrei no gabinete do meu pai. Eu trabalhava no escritório, tinha sido criado pelo meu pai, éramos pouquinhos, eu fui o advogado número 5 na altura, e comecei ao fim de um tempo a pressionar o meu pai para transformarmos aquilo numa sociedade. E ele dizia-me sempre que não, e durante anos dizia-me que não. Não sei, foram bem uns 8 anos em que o meu pai me dizia que não, e eu hoje percebo perfeitamente, nós éramos uns miúdos, na altura aquilo fazia-me confusão, mas hoje percebo. E houve um dia, mas eu regularmente ia lá, já era assim uma espécie de um ritual, e houve um dia em que entrei, sem expectativas absolutamente nenhumas, para cumprir o ritual, e disse: pai, tínhamos de fazer uma sociedade, devia pensar melhor nisso e tal. O meu pai na altura era muito amigo, já cá não está, do Ricardo Sá Carneiro, que é um grande advogado do Porto, e o Ricardo é que dizia ao meu pai: nunca faças uma sociedade, isso é uma coisa horrível, ter sócios e tal. O meu pai dizia-me sempre não. E houve um dia em que entrei e disse ao pai: devíamos fazer uma sociedade e tal. O meu pai virou-se para mim com a maior das calma e de uma maneira totalmente inesperada e disse: está bem, trata disso. Eu fui ritual. E eu fiquei completamente, foi um choque, uma chapada, e rapidamente aprendi a minha primeira lição, porque fui a correr ter com os meus putativos sócios, que eram como eu, nós tínhamos 30 anos naquela altura, e todo contente, e disse: malta, vamos fazer uma sociedade. E tínhamos esquecido de lhes falar na ideia, e portanto quando eu lhes disse: vamos fazer uma sociedade, eles disseram: nem pensar nisso, nós estamos muito bem assim. Depois levei para aí mais 2 anos a conseguir convencê-los a eles. O segundo ponto que era convencer. Tínhamos esquecido que isso também fazia. Sei que idade é que tinhas mais ou menos? Estavas nos 30? Sim, 30, 30 e muito poucos. Ok, e depois quantos é que se juntaram à sociedade? Dois que estavam? Não, depois criámos todos uma sociedade, fomos 5 fundadores. 5 fundadores e pronto. E Depois o resto é a história. e o resto é história. E o resto é a história. E no meio disto, Filipe, porque um dos grandes temas que não se costuma falar, mas que acho que é fundamental para quem está no mundo dos negócios, é os erros. Porque aprendemos muito com os erros, mas acima de tudo são eles que nos fazem crescer. E tens algum erro
alguns erros que tenhas cometido e que felizmente não foram suficientes para que as coisas corressem mal, mas que foram realmente importantes e que marcaram para uma aprendizagem e para chegares onde estás hoje? Eu até reforçaria, Miguel, diria, uma pessoa só aprende com os erros, porque como seres humanos temos tendência de não dar devida atenção às razões do sucesso, mas quando vamos com uma estalada e um banho de realidade, aí é que aprendemos, sim. O grande erro, no meu caso, os grandes erros que eu cometi, não estou a falar de quando as coisas correram menos bem, e ao longo de uma vida profissional comecei um pouco mais cedo com o João, eu fiz uma série de erros e tive uma série de problemas, ou dificuldades no desenvolvimento dos negócios. Mas acho que o maior erro que uma pessoa pode cometer é a vaidade. Se eu for a ver hoje onde é que eu autoflagelei, ou onde é que foi o meu maior erro que eu cometi, ou os grandes erros que eu cometi, foi sempre quando a vaidade se sobrepôs a qualquer racionalidade na decisão. E uma pessoa que pense que não é vaidoso, acho que todos nós somos vaidosos, portanto, os três aqui somos vaidosos, uns mais, outros menos, uns mais, outros menos, eu sei, mas, e não sei qual é que estamos a querer referir aqui, para ver se isso é um detalhe, mas a vaidade é quem já nos cega. E quando uma pessoa vai tendo vários sucessos, de repente acha que é o Midas, tudo em que toca, tudo que tocas vira ouro. E é que é o drama maior, porque de repente achas que tudo te é permitido, e o grande erro, ou os dois grandes erros, tem a ver com os investimentos feitos na área financeira, completamente à parte do que é a minha vida dia a dia, onde de facto perdi, ou perdi, mas neste caso perdi dinheiro por uma decisão minha, por vaidade pura, foi de facto o grande erro, e eu assumi a partir desse momento, que eu entendi a partir desse momento, que é preciso ter muito cuidado, ganhar distância, nunca tomar a decisão no momento, deixar para trás, falar com uma ou duas pessoas eventualmente sobre o que está a pensar fazer, para nos darem um banho de realidade e nos chamarem a atenção sobre o que nós estamos a querer fazer. Portanto, eu diria que o pior inimigo da nossa vida é a vaidade. Vaidade. Muito bem. E João? Eu acho que este é um bom ponto. Acho que é fácil, quando estás numa certa posição de poder, estás no topo da cadeia alimentar, é fácil e começas a atrair muita gente que te dá razão, e é fácil começar a acreditar, que és infalível. Isso é um perigo. Eu pessoalmente, eu acho que me arrependo mais de coisas que não fiz do que de coisas que fiz. Eu acho que os erros são próprios da vida e são próprios da vida nos negócios, na vida pessoal, e há seguramente algumas coisas de que me arrependo, decisões que, se soubesse o que sei hoje, teria tomado de uma maneira diferente. Mas não há assim nada de que eu me possa me arrepender, porque se não tivesse acontecido, ou se tivesse acontecido, teria mudado completamente a minha vida ou a vida de alguém. Mas são sobretudo coisas que não fiz, coisas que devia ter feito e não fiz. Muito bem. Da vez ou outra, tu chegas depois a uma certo momento na vida, e é engraçado, e acredito que o João seja o mesmo, em que tu, de contrário, o que tu mais queres é realmente o give back, o que lhe dá mais prazer e o maior sentido de gratidão, ou de que valeu a pena, é o que tu começas a poder fazer pelos outros. Veja, por exemplo, tenho imensa admiração, às vezes parece que não, mas tenho imensa admiração pelo João, portanto, por tudo que ele foi fazer ao longo da vida, além da enorme amizade que temos, e admiro tudo o que não de negócio, por exemplo, de iniciativas que o João vai lançando, vai promovendo, vai sugerindo e que vão acontecendo. E chegas a um momento da vida em que o mais importante é, de facto, passa por isso. Passa por, pronto, os erros foram os erros que foram feitos, mas isto à segunda-feira todos nós ganhamos a loteria, isso é fácil, o complicado é ganhar lá à sexta-feira. E o que a partir de um certo momento dá prazer é o que tu podes fazer pelos outros e pela sociedade. Tu, do momento que organizaste bem a tua estrutura, que as coisas correm bem, de facto o que os ingleses chamam give back, em várias dimensões, é que é de facto aquilo que vale a pena e que te dá uma razão de viver e uma razão de estar, quer para ti, quer para as organizações nas quais tu estás. Mas já hoje também só dizer uma coisa, há bocadinho o Filipe estava a falar da aprendizagem, dos erros serem muito importantes para a aprendizagem, e isso eu acho que isso é verdade. Mas acho que também se aprende e também é preciso saber ganhar. Portanto, saber perder é crítico, e saber perder é essencialmente aprender com o facto de teres perdido, para tentares evitar perder da vez seguinte, é perderes com graciosidade, não é?
perdeste, respeitar quem ganhou, se alguém ganhou numa situação dessas, mas também acho que é muito, muito importante saber ganhar, porque não saber perder pode ser um sinal de mau feitio. Não saber ganhar, eu acho que é muito provavelmente um sinal de mau caráter. Desse sentimento de poder também as pessoas associam-se pouco, não é? Acho que se é porque o país é pequeno, há muitas invejas, muito medo de que o segredo é a alma do negócio, Eu não sei se é só cá, eu não sei se isso é só cá. Isso acontece, mas não sei se é só aqui. Nós também gostamos muito de nos autoflagelar, é outro tema. E puxar para baixo. E isso é outra característica, puxa-se muito, muito para baixo. E eu acho que isto é uma coisa que um líder não pode fazer, que é alinhar nesse tipo de discurso. Não é? Tens que lidar, tens que puxar a carroça, tens que estar à frente, tens que falar com as pessoas, tens que ser o primeiro a atravessar e tens que acreditar e ter uma visão e ser capaz de transmitir isso a quem está contigo e correres dos riscos e assumires a responsabilidade da liderança. Mas ser líder é isso mesmo, é ser capaz de federar a vontade das pessoas, juntar, fazê-las falar umas com as outras, colaborar. E esse é o papel principal. E se alinhas nesse discurso negativo, que é uma coisa que também é muito, muito comum, não vais conseguir fazer isso. Eu saber transmitir, desculpa, antes de cortar para ti, Miguel, eu saber transmitir do sonho. Sonhar e transmiti-o. Hoje em dia trabalhamos em 16 países, temos fábricas em 16 países. Temos 39 nacionalidades. Em termos de pensar em formações idênticas, as pessoas com formação em Portugal são talvez dos melhores, porque são pessoas tão competentes ou mais competentes do ponto de vista profissional, mas depois têm sempre uma atitude, um compromisso, uma forma de estar e de querer se dedicar, que é superior a de alguns outros colegas de outras nacionalidades. E o que o João dizia é extremamente importante. Nós temos medo, aquela insegurança, aquele lado menos cosmopolítico, acho que agora está a mudar também do ponto de vista com as novas gerações que começaram a viajar muito mais. A nossa geração não viajava. Mas esse é um ponto um bocadinho diferente. Outra coisa, estou a falar mais do facto de haver muitas vezes uma sensação de nos compararmos mal, não é? Quer dizer, o default muitas vezes aqui é o compararmos mal, seja com quem for, seja no que for, não é? Queixamos-nos muito. Nas nossas incapacidades, em vez de tentarmos resolver, queixamos-nos muito. Parece sempre que há alguém que tem que as vir resolver. Perdemos mais tempo a arranjar desculpas do que a resolvê-las. E num papel de liderança, foi este, não é? No papel de liderança é crítico evitar evitar essa atitude, não é? Nunca podes mostrar que não sabes para onde é que vais e que não tens confiança que vamos lá chegar. Porque o lado mental é fundamental. Se as pessoas sentirem que não, quem está à frente da minha organização, um João, um Filipe, ou quem interessa, acredita e vai lá chegar, os outros também vão lá chegar. E, portanto, havia uma coisa que eu dizia imenso, quando nós fomos crescendo, éramos 5 ao princípio, fomos crescendo, e uma coisa que eu dizia imenso sempre era, nós somos anões, mas se nós acreditarmos que somos gigantes, mais tarde ou mais cedo os outros vão acreditar que nós somos gigantes. É uma questão de atitude, e isso passa-se e sente-se e vive-se, e acaba por contaminar toda a gente à volta. Tu tens que ser, porque sem ser não chegas onde quer que seja, mas vives hoje no mundo que também tens que parecer, não é? E eu lembro perfeitamente quando a primeira vez que nós começamos a trabalhar com talvez a maior empresa do mundo do fast moving consumer goods, portanto do setor de consumo, eles virem a Portugal e foi isto toda a falar em 98, portanto foi quando nós ganhamos o primeiro contato com eles. E eles chegaram perfeitamente, quase que fascinados com o lado disruptivo que nós pusemos aos métodos que eles tinham de produção do ponto de vista nos vários países onde eles estavam. Quando eles chegaram cá, viram as nossas fábricas e acharam assim, isto tudo faz sentido. Mas depois foram ao nosso escritório, na altura em Lisboa, e quando eles entraram no escritório eu senti que havia ali qualquer coisa que, como quem diz, eles são muito bons, mas, e portanto, o tusares aos outros que o parecer, portanto, que és alguns deles, mas tens é que ter o ser, tens de ter o conteúdo. Como é óbvio, não acreditares naquilo Nem vale. que és parecer, não vais a lado nenhum. Mas isto para dizer que hoje em dia, isto não é dois das redes sociais, que hoje em dia então passou-se para o outro extremo, que é a sociedade só do parecer, mas é sem o ser. Portanto, mas isso é importante. Agora, pegando nisto, lembrei-me de um outro momento de Game Changer, que se calhar devia ter repetido há bocadinho. Desta coisa do temos que acreditar e nós somos gigantes, apesar de nos julgarmos às vezes que não, nós
houve um momento, foi um momento de realização coletiva especial. Quando nós ganhámos o primeiro prémio de Financial Times de firma mais inovadora da Europa, nós estávamos a concorrer com os tipos, os gigantes, que invejavam, os tais gigantes, que admiravam de ver com os tais gigantes. Estamos em que ano? Perante, hoje já não sei, sou péssimo para dar para mim, já lá vão muitos anos. Depois disso ainda ganhámos mais algumas vezes. Mas estávamos a lutar com os tais gigantes, que nós, com os quais nós nos comparávamos como uns pequeninos anões. E nesse dia batemos os gigantes, e foi a realização coletiva de que afinal, se calhar nós somos mesmo gigantes. E das vezes mais importante é tu, e é uma característica que vais sempre encontrar nas organizações ou nas empresas que vão tendo sucesso, esta vontade de estar constantemente a aprender. E quase com uma ansiedade por um estado de alerta. Uma inquietação. Exatamente. Tu tens de estar constantemente, eu estou aqui no estúdio e tens de estar a pensar o que é que eu posso aproveitar daqui para a atividade que eu vou desenvolvendo. E estás constantemente intranquilo a tentar perceber o que é que vais fazer diferente, mas nós podemos dizer que a razão de sucesso de qualquer organização é tu conseguires criar um wow factor. Ou seja, tu chegares a dizer wow, não tinha pensado nisso, fazer assim, pôr sempre em desequilíbrio. Mas esse também é um papel de liderança, mas esse tem uma linha fina, não é? Tu tens que gerar um permanente sentimento de inquietação. E a inquietação tem que radicar na ideia de que nós podemos fazer melhor. E na ideia de que há qualquer coisa que de certeza nós podemos melhorar, não é? Mas há aí uma linha fina, que é a de não pensarmos, mais uma vez, no bota abaixo, que é nós não somos nada de especial, há imensa coisa feita, está tudo a correr mal. Portanto, essa linha é muito, muito importante do ponto de vista da gestão da cultura da organização, que é criar um sentimento permanente de inquietação. O que é que podemos inventar mais? E dizer sempre nós. Ou seja, utilizar a primeira pessoa do plural, em termos de verbo, é fundamental, que é algo que também muitas vezes em Portugal é o não, eu não fiz nada, nós fizemos. Pois isso temos mesmo. Não, é a constatação da realidade, nós sabemos, muitas vezes os líderes acham que eu Mas ao lado e estão levemente equivocados, isso cria alguma desmotivação, quer se queira, quer não, mas só tem que saber partilhar, tem que saber, os louros têm que ser de todos e os créditos de todos. Muito bem. Sendo que, quando corre mal, é eu. Acho que sabe que o meu Deus é mesmo isso. E alguém ia fazer uma pergunta. tem perguntas para fazer? Não sabia, peço desculpa. Já temos. Podes fazer algumas perguntas? Tenho umas perguntas para fazer. À vontade, à vontade. O que é que, agora passando do Game Changer, o que é que foi na vossa liderança e na vossa vida? Algum momento Game Changer que tenha realmente vocês de olha isto que me vai... Foi ter conhecido o Felipe, mudou completamente. Quando nós nos conhecemos, obrigado, foi? Ainda hoje, quando disse não, e foi uma coincidência, porque eu nunca tinha conhecido o Filipe até o dia que nos conhecemos, mas depois aconteceu o mesmo contigo. Rigorosamente sério. Não queria dar, são coincidências. Do ponto de vista profissional, há 2 ou 3 momentos que como todos nós, é criar uma sociedade que faz com que seja um game changer, de certeza, para depois para o desenvolvimento de hoje, o que é a sociedade que o João desenvolveu, que é claramente um de referência e o melhor que se pode fazer em Portugal na área da advocacia. No meu caso mais industrial, foi quando decidimos, à volta de uma mesa de café, internacionalizar a Logoplast. Quando eu de repente disse, mas espera aí, e não foi nenhum estudo das grandes consultoras, a quem paga os milhões de euros para te montarem uma estrutura, nada disso, foi uma reação. Foi constatar, mas espera aí, estou a reportar os anos 90, início dos anos 90, 91, 90, 91, 92, em que a maioria das empresas portuguesas, e João, uma certeza disso, estavam a ser compradas pelas empresas espanholas. Foi um momento em que as empresas espanholas compraram muitas empresas em Portugal. E foi uma atitude quase que diria, de Maria Alvice, de um machismo ali, de vamos a eles. E, portanto, decidimos, não, vejo para a Espanha também, vamos nós fazer qualquer coisa em Espanha. E, portanto, o processo de internacionalização, e que foi claramente um game changer na nossa empresa, hoje em dia Portugal, e não é que tenha decrescido, mas o negócio em Portugal representa 3% da nossa atividade a nível dos vários países onde nós estamos, portanto da empresa como um todo, foi de facto o que fez com que a Logoplast hoje exista como empresa, seja uma referência para o vista internacional como um dos nossos parceiros e não tenha morrido, porque simplesmente, como é óbvio. Esta história dos cafés, esta história dos cafés é gira, porque
imensa gente conta esta história do café. E a tua cerquei um carrado, e a minha não foi no café, mas foi nas extintas, nas defuntas galerias RIT, onde escrevemos nas costas, e lá temos esse papel, nas costas da conta, escrevemos os princípios do que iria ser, do que iria ser a BDR. É engraçado. Tantas vezes as coisas não são. Mas eu, por exemplo, acho que a do pergunta não era exatamente essa. Qual era? Era mais ligando ao pessoal, no tema pessoal, se também for, ou seja, as coisas neste caso misturam-se muito, o empresário com o empreendedor, com a pessoa, mas a nível pessoal, se houve alguma coisa realmente que também tenha feito esse game changer? Com impacto na vida com impacto na vida profissional, para além do teu conhecimento. Para além desse, que já... Não, os outros são talvez demasiado íntimos e não... menos de interesse público. Eu acho que as coisas vão acontecendo. Se tu perguntares, eu estou a fazer esta pergunta sem conhecer a resposta, que é algo que uma pessoa nunca deve fazer, mas se eu perguntasse ao João se ele há 30 anos atrás pensava hoje estar à frente da Sociedade de Advogados que está e ter criado a Sociedade de Advogados que criou, provavelmente não foi algo que ele queria fazer, ou queria estar. No teu caso querias, pois? Não, vou ser muito honesto, no meu caso... Isto é absolutamente, assim, a história como foi. No meu caso, de facto havia uma ideia de fazer uma coisa, era uma ideia muito pouco original. Eu queria fazer o que tinha visto que existia lá fora. E basicamente a ideia era criar uma firma que nos sobrevivesse, aos 5. Que ficasse para além de nós, que se abordasse numa instituição. Sim, mas daí ia ser a maior empresa. Mas havia um sonho de fazer uma coisa verdadeiramente diferenciadora. Isso para a diferença e a qualidade do João é que ele pensa muito à frente de nós todos. Eu não tive essa... Não conheço a visão, não pensei, mas nós caminhámos com isso, eu acho que me perguntar se eu sabia exatamente qual era o caminho e onde íamos chegar, isso não sabia, mas onde queria chegar, eu nesse aspecto sou talvez as pessoas mais realizadas no bem profissional que eu conheço. De facto, a ideia era basicamente esta. Pois não, no meu caso as coisas foram acontecendo sem ter nunca... Pois eu percebo. Ver onde é que... Sim, o objetivo, dizer assim, queria fazer, mas sem nunca pensar, também por uma grande diferença. O João, e não estou a dizer isto para lisonjeado, não sei se estou lisonjeado, o João sou muito mais inteligente, muito mais racional. Depois andados, visionário. Não, eu para fazer sou mais básico, vou fazer isso que aliás eu costumo ter na brincadeira, mas que é a realidade infelizmente. Me formei com 11.4 na Católica, também dá para arredondar para 12, portanto, que é um pouco uma nota baixa, mas as coisas foram acontecendo e foram-se fazendo, e nunca tive essa ambição, ou esse sonho, ou esse desenho de chegar lá, mas sempre foram acontecendo, sempre fui lutando para que as coisas fossem acontecendo como é, mas de uma forma diferente. Mas também têm circunstâncias muito diferentes, são negócios completamente diferentes. Nós, no nosso caso, tínhamos um template que existia lá fora, nós éramos muito miúdos. Foi na altura, lembras-te bem, na altura em que Portugal era invadido de investidão estrangeira, o país estava a bombar e nós trabalhávamos muito com os escritórios, sobretudo ingleses, e chegávamos lá e víamos organizações que aqui eram completamente impensáveis na altura. Aqui a advocacia era assim uma coisa completamente num estado muito embrionário, muito básico, e portanto para nós era fácil ter um modelo. No teu caso, no Descarga, não era bem assim. Portanto, nós tínhamos um modelo, nós queríamos ser aquilo. Era mais fácil ver até onde era muito mais fácil, exatamente, perceber o que queríamos ser. Muito bem. Chegamos então ao fim do nosso programa de hoje. Queria, antes de mais, fazer um agradecimento muito especial ao Filipe e ao João por esta conversa espetacular. Podíamos ficar aqui mais 2 horas a conversar, mas o tempo chega ao fim e, portanto, eu queria agradecer a todos que estão desse lado. Também dar-vos a nota que podem seguir-nos nas redes sociais, nos links que podem ver agora neste momento a passar, e vemo-nos em muito breve. Muito obrigado.